A verdadeira tese por trás de investir na Klabin, o pulo do gato que a maioria dos investidores ignora. É por isso que nesse vídeo eu quero te contar qual é esse segredo por trás da Klabin, por que esse segredo muda o jogo econômico da empresa e no final como é que a gente aqui no Clube do Valor enxerga essa empresa nesse momento. Bora pro vídeo que eu vou te contar. Boa, vamos lá e para todo mundo ficar na mesma página, vamos falar um pouquinho sobre a Klabin. Primeiro é importante lembrar que a gente está falando de uma empresa de mais de 120 anos, que é uma das gigantes do setor de papel e celulose aqui no Brasil. Inclusive muito bem posicionada no país que é o maior exportador de celulose do mundo. E aí vamos dar uma olhada nos resultados recentes desse ano da Klabin para a gente entender como é que ela está posicionada financeiramente. Ora, a primeira coisa que a gente olha é o lucro, que aumentou 47% no quarto trimestre do ano passado, mostrando ali que o último trimestre do ano foi bom, mas no fechamento de 2024, a Klabin, na verdade, sofreu uma queda no lucro de quase 30%. E aí, quando a gente corta para esse ano de 2025, o primeiro resultado, que foi o do primeiro TRI, a gente vê um volume de vendas que ficou praticamente na mesma coisa, ainda caindo 2%, mas uma receita líquida que ainda assim aumentou. Já a geração de caixa medida pela empresa teve uma alta ali de 13% também, mostrando que o desempenho operacional da empresa foi bom. Lembrando que entre a receita de uma companhia e a geração de caixa dela, que às vezes é medida pelo EBIT, às vezes pelo EBITDA, depende de como você quer olhar, existem todos os custos diretos e indiretos que a empresa usou para produzir o produto ou serviço que ela vende. E por que a geração de caixa ela é tão importante e até mesmo mais do que o lucro muitas vezes? Ora, imagina agora uma empresa que produz sandálias para vender. Imagina que cada sandália dessa empresa é vendida a R$100. E aí eu posso chegar para você e dizer que essa empresa faturou ali, vendeu um monte de sandália e só nesse mês ela vendeu mais de R$5 milhões. Ou seja, beleza, vendeu sandália pra caramba. E aí fica a pergunta, será que isso é bom? Isso é ruim? Ela vender muita sandália? E tudo depende. Depende de quanto é que ela está gastando com custos operacionais para produzir aquela sandália. Ora, imagina um cenário onde cada sandália é vendida a R$100, mas na verdade para produzir toda aquela sandália a empresa está gastando R$95, R$96. Ora, uma empresa como essa, quanto mais vender, mais perto ela está de quebrar. Porque dos 100 que entrou da venda, tirando os 96 que ela ficou para produzir, a gente tem R$4 de geração de caixa ainda para pagar imposto, para pagar depreciação e para pagar outros investimentos que a empresa tem que fazer. Nesse cenário aqui, a empresa tem um bom produto que as pessoas querem, mas ela não consegue gerar resultado operacional. Agora imagina um outro cenário, uma empresa que também vende sandálias, só que agora a cada R$100 que ela vende por sandália, ela gasta mais ou menos uns 40, 35, 40 ali de custos diretos e indiretos para produzir essa sandália. Ora, a cada sandália vendida, a geração de caixa dela é enormemente maior do que cada sandália produzida no outro cenário. Se a cada R$100 que entra sobra 60, 65 ali no caixa dela, assim ela tem espaço para pagar imposto tranquilamente, para reinvestir na empresa, para melhorar a equipe, para melhorar a qualidade do produto, o que ela quiser fazer com o investimento naquela empresa. Consequentemente, ter uma maior projeção de crescimento no futuro. Ou seja, essa é uma empresa que produz resultado operacional muito positivo. E eu tô te dando essa explicação para você entender por que é tão importante na hora de uma estratégia validada também olhar para a geração de caixa. Beleza, voltando para olhar para os resultados da Klabin, o que a gente vê nos últimos 6 meses é uma queda da cotação em pouco mais de 22%. Se a gente olha para o mês anterior, também são 6% de queda. E boa parte disso vem da percepção sobre a dívida líquida e alavancagem que a Klabin está nesse momento. Lá em 2022, ela saiu de um múltiplo de dívida sobre geração de caixa de cerca de 2,5 e agora ela já bateu os 4 nesse mesmo múltiplo. Aqui a gente percebe a trajetória de crescimento da dívida da empresa, que chegou a bater R$33 bilhões. E fazia um bom tempo que a dívida sobre a geração de caixa da Klabin não ficava tão alta. Desde 2017 para trás ali isso não acontecia. Só que uma empresa não se endivida somente porque ela quer. Normalmente tem alguma coisa por trás. Ou ela está resolvendo alguma coisa ou ela está continuando investindo. E esse segundo caso é o caso da Klabin. Ela acabou de colocar muito mais capital no projeto Caeté, que foi um projeto de compra de 150 mil hectares de terra sediados ali no estado do Paraná, aqui no Brasil. E os objetivos principais desse projeto aqui eram 2. Primeiro, facilitar o processo de logística para a empresa como um todo. E segundo, reduzir cada vez mais a dependência de terceiros na hora de produzir madeira para a empresa. E esse é um dos pontos, inclusive, que fez o BASF chamar muita atenção para a Klabin nos últimos anos. E preste atenção que é justamente por trás disso aqui que o segredo da Klabin se situa. Mas bom, vamos seguir observando os resultados recentes aqui, ó. Na geração de fluxo de caixa da empresa, no último demonstrativo desse ano, a Klabin mostra aqui que no primeiro trimestre de 2025, apesar do resultado de caixa ter sido bem negativo, de mais de R$5 bilhões de saída, esse impacto tem uma justificativa muito forte, que é justamente pelo projeto Caeté, que veio com um fluxo de pagamento muito forte agora no começo de 2025. Sem
sem falar em outros projetos que já estavam ainda em andamento aqui. Se não fossem esses investimentos, a Klabin teria tido uma capacidade de gerar caixa em mais de 3 bilhões e 600 milhões. Ora, então a gente vê um caso muito claro aqui de uma empresa que realmente está com a dívida alta, o pagamento dessa dívida é pesado no momento e acaba deixando a geração de caixa mais espremida. O que a Klabin fala nesse momento é que depois de tantos e tantos ciclos de investimento, ela pretende passar por uma fase de colheita de resultados, fazendo o processo inverso agora, de desalavancagem. E ela precisa mesmo fazer isso, já que nos próximos anos ainda existem muitos fluxos de pagamento de dívida previstos, principalmente a partir de 2028, onde a amortização fica ainda mais forte. Ou seja, o foco principal precisa ser com que esses novos projetos comecem a gerar um resultado cada vez mais positivo para gerar mais caixa e assim conseguir pagar as dívidas. Agora, qual é o segredo por trás de cada uma dessas coisas que eu tô te falando desde o começo do vídeo? É isso que eu te mostro agora, porque tem uma conta que está escondida no balanço da empresa. E aí vamos pensar juntos. Como a Klabin é uma empresa de papel e celulose, ela precisa ter muitas plantas produtivas. E isso significa, naturalmente, ter ativos florestais. Ou seja, terras espalhadas pelo Brasil que tenham capacidade de plantar o eucalipto ali para depois ele vir a gerar celulose, que a empresa coleta, depois transforma, produz para depois vender. Então, se aqueles ativos florestais fazem parte do balanço da Klabin, eles também valem dinheiro para a empresa. Por exemplo, se hoje você tem investimentos financeiros de ações, renda fixa, mas também tem um terreno na sua cidade, o teu patrimônio líquido total precisa somar as tuas ações, a tua renda fixa e também o teu terreno. O grande ponto aqui para a Klabin é que ativos de terra, principalmente, são muito difíceis de terem uma medição real de quanto eles valem. É muito diferente de uma ação que você olha todo dia no home broker e o valor dela tá lá exato para você saber. Um ativo de terra, por vezes, passa décadas sem ter atualização no valor, principalmente por uma otimização tributária por parte das empresas. E é justamente aqui que existe uma possível riqueza no balanço da Klabin que não está necessariamente demonstrado no valor dela. Um exemplo de um caso como esse aconteceu exatamente no projeto Caeté, onde a Klabin comprou lá no estado do Paraná os 150 mil hectares de terra, sendo 85 mil desses consideradas áreas produtivas, e na época ela pagou 1 bilhão 160 milhões de dólares, que quando a gente pega a cotação do dólar da época que o negócio foi fechado, dá mais ou menos uns 40 mil reais por hectare. Só que naquele mesmo momento, uma consultoria chamada FNP desenvolveu um estudo para saber qual era o preço médio de um hectare no estado do Paraná naquela mesma época. E o que eles constataram é que quando a Klabin pagou mais ou menos 40 mil por hectare, ela comprou as terras lá em 2023 a um preço que era negociado em 2020. E o preço justo daquela época já estava chegando mais próximo dos 70 mil por hectare. Ou seja, os ativos foram incorporados no balanço da empresa. O que quer dizer que o valor que aparece nos ativos imobilizados da Klabin pode ser muito maior do que realmente é. Vamos fazer uma análise rápida para você entender o que é que eu estou falando aqui. O valor do mercado atual da empresa, enquanto eu gravo esse vídeo, é de cerca de 23 bilhões de reais. Só que quando a gente vai olhar para o balanço patrimonial da Klabin nesse momento, agora no início de 2025, só o que ela possui em propriedades de terra, em tudo que é imobilizado pela empresa, essa soma já passa de 28 bilhões de reais. E pela teoria que a gente acabou de falar dos ativos florestais, isso aqui poderia ser ainda maior. O que significa que se em algum momento o mercado desse um valor mais justo para essa disparidade aqui, a cotação deveria se valorizar um pouco mais para o valor de mercado chegar em um local mais justo em relação a isso. E é por isso que muitos investidores têm uma tese por trás da Klabin de comprar indiretamente ativos físicos, que são imóveis, terras florestais. E aí a gente fala tudo isso para perguntar, tá, Felipe, então será que é por isso que vale a pena investir pesado na Klabin nesse momento? Bom, para isso só tem uma forma de responder. E não é com base no que a gente acha que o mercado tem que fazer no preço da Klabin, muito menos com base no que a gente acha que vai acontecer com a dívida da empresa nos próximos anos. É com base em uma estratégia muito clara, comprovada, que já funcionou no passado e que nos ajuda a saber sempre qual ação comprar e qual ação vender. Eu tô te falando isso porque eu sei que tem muitos investidores que acabam colocando essas empresas na carteira porque ouviram na internet uma tese que faz muito sentido para a companhia. Eu acabei de te contar um aqui. E esse foi exatamente o caso desse investidor dessa carteira aqui, ó, que chegou para conversar com a gente aqui no Clube do Valor com um patrimônio de quase 2 milhões de reais e desses uma concentração considerável nas ações da Klabin, de mais de 50 mil reais, que segundo ele era justamente por causa das teses que ele tinha ouvido muito positivas para a empresa. E isso servia para todas as outras ações da carteira dele. O grande problema de investir assim é que assim que a tese muda de positiva para negativa, o investidor que estava com a ação na carteira, ele na verdade fica com vontade de vender, sempre tendo uma tendência a seguir o movimento de manada, comprar quando tudo
tudo leva a você crer que aquela ação é boa e depois vender quando tudo leva a você crer que aquela ação não é mais boa. E foi aí que a gente apresentou a filosofia de investimento, que mostrou claramente o que é que esse investidor deveria fazer com cada uma das ações da carteira dele. E que foi a mesma que fez com que a gente aqui do Clube do Valor recebesse a premiação de maior consultoria de investimentos fora do eixo Rio-São Paulo. Hoje, aquele investidor tem muito mais clareza de como é que ele deve investir e o melhor disso tudo é que você também pode passar por um processo muito parecido com esse. Se você está assistindo esse vídeo, eu quero te convidar para participar de uma sessão de consultoria gratuita. Um espaço de 1 hora onde você vai poder conversar com um dos nossos especialistas treinados para que lá, baseado no teu patrimônio atual, no teu perfil, nos teus objetivos pessoais com o teu dinheiro, ele te mostre o que é que você pode estar errando e como você pode investir cada vez melhor para acelerar a tua jornada até a tua aposentadoria. Para você participar de uma sessão de consultoria gratuita como essa, é muito simples, é só fazer a leitura desse QR Code que está aqui na tela ou clicar no primeiro link da descrição. Dito isso, vamos olhar para a Klabin conforme as estratégias comprovadas aqui do clube. Primeiro de tudo, vamos entender se a Klabin está barata. E para isso, a gente usa a nossa estratégia chamada de as ações mais baratas da bolsa, que basicamente visa comparar a geração de caixa, lembra que a gente falou isso no começo do vídeo, com o valor de firma da empresa, que é basicamente quanto a empresa está valendo para quem quisesse comprar ela hoje, nesse momento. Ora, se a empresa gerar um caixa muito alto em comparação com o valor que ela tem, isso quer dizer, em média, que a empresa está barata. E é isso que a gente busca olhar através do múltiplo EV/EBIT, que para a Klabin nesse momento está em 11,9. E é isso que faz com que a Klabin fique com um earning yield, que basicamente é esse múltiplo aqui virado ao contrário, de cerca de 8%, o que é bem distante das 20 empresas mais baratas da bolsa, que cada uma apresenta no mínimo um earning yield de 15%, quase o dobro do da Klabin. Ou seja, para quem investe com base em uma estratégia de ações baratas, muito baratas na bolsa, a Klabin nesse momento não está nem perto de estar entre elas. Tá, Felipe, mas eu gosto de investir com base em dividendos. A Klabin será que entra numa estratégia como essa? Se esse for o seu caso, aí a gente muda o foco da observação sobre a empresa e com isso muda os filtros também. Esses que estão na tela são os da estratégia máquina de dividendos para vocês, que busca encontrar empresas que vão pagar dividendos altos, mas também consistentes e seguros. Ah, Felipe, mas por que vocês acham interessante olhar para esses critérios aqui para escolher as ações? É porque foi justamente esse conjunto que deu um resultado muito positivo no passado. A estratégia máquina de dividendos, por exemplo, teve uma performance 4 vezes melhor do que o índice Bovespa nos últimos 20 anos. Inclusive, se você quiser saber mais detalhes de como funciona a estratégia máquina de dividendos e 7 empresas que estão atualmente dentro das 10 maiores pagadoras, eu te convido a baixar um e-book gratuito que eu mesmo escrevi para te contar tudo isso e vai estar disponível para download num link que eu vou deixar aqui em cima ou na descrição do vídeo. Ora, quando a gente olha para a Klabin em termos de payout, ela vem mantendo um payout até bem alto, acima de 80% nos últimos anos, sendo que o lucro líquido da empresa ele está, na verdade, decrescente de 2020 até 2024. Isso demonstra que a capacidade de manter dividendos para ela nos próximos anos provavelmente vai ficar comprometida. E é por isso que, nesse momento, para quem busca investir com estratégia de dividendos, a Klabin também não faz sentido. Percebe como é diferente investir com base em teses ou investir com base em estratégias realmente comprovadas? Assim, você nunca vai ficar refém da história que o mercado está contando. E se você achou interessante essa forma de investir, eu preciso te convidar a conhecer o nosso principal treinamento aqui do Clube do Valor, chamado Do Dinheiro à Liberdade. Essa que é a melhor e mais completa experiência do mercado para multiplicar o seu dinheiro e antecipar a tua liberdade financeira. Onde a gente vai te mostrar exatamente todas as nossas filosofias de investimento aqui do Clube do Valor que fizeram que a gente alcançasse mais de 4 bilhões de reais, trazendo uma performance bem acima da média para os nossos clientes de consultoria de gestão. Para você se inscrever no Do Dinheiro à Liberdade, eu vou deixar um link aqui embaixo, mas corre porque as vagas vão ficar abertas por pouco tempo. Dito tudo isso, me conta aqui embaixo o que é que você achou desse vídeo, eu quero saber o que é que você está achando dos conteúdos. Para você continuar assistindo os vídeos aqui do canal, eu vou deixar um vídeo bem similar a esse e eu vou estar te esperando no próximo conteúdo.